Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio estar aqui para meditarmos na palavra de Deus, né? Nós sabemos que o poder é de Deus e do Evangelho que vai ser pregado, né? Por isso vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Coríntios, capítulo 13. Rodrigo hoje está na quarta igreja, nossa igreja mãe, está pregando o Evangelho ali naquela igreja, e nós temos essa responsabilidade de estarmos aqui como povo de Deus, meditando na palavra de Deus. Carta de Corinto aos Coríntios, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o 13 mesmo, são 13 capítulos. Amém? A palavra de Deus diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com as injustiças, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelhos, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, nós te louvamos, nós te pedimos, Pai, Teu Espírito Santo que venha nos abençoar, que venha nos direcionar, que possamos diminuir, que Cristo possa crescer, Pai, e que Teu Santo Espírito possa estar abençoando cada pessoa que aqui entrou, Pai, que possa estar abrindo o entendimento, que eles possam ouvir a Tua palavra, Pai, e que essa palavra possa descer para as suas mentes e eles possam sair daqui edificados com o poder do Evangelho, Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há poucos dias eu estava escutando uma reportagem sobre um festival de cinemas, e tinha uma senhora que estava dando entrevista que me chamou a atenção. Ela disse que era apaixonada por cinemas, porque o cinema retratava a história da humanidade. Porém, ela abriu um parêntese e disse: apesar de que isso nos mostra muito o egoísmo humano e a violência e a falta de amor da humanidade. E é importante a gente ver isso, porque talvez isso nos sirva como um exemplo de que a gente não venha
fazer isso na frente, né? Então ela tinha esperança de que com o cinema as pessoas aprendessem os erros e não viessem a cometer os mesmos erros. Mas o cinema mostrava e chamava a atenção de como o mundo é egoísta. Mas não só essa arte, a sétima arte, nos mostra isso. Como nós vamos para as poesias, quem gosta de poesia, eles também retratam isso, a falta de amor. Os poemas retratam muito bem isso. As músicas também retratam tão bem essas coisas. Então, o que nos mostra isso? Nos mostra que o mundo, mesmo caído, eles conseguem detectar que o mundo está doente, que o mundo está enfermo. Porém, como eles não conseguem detectar qual é a doença, muitas vezes eles tentam aplicar o remédio errado. Eles procuram o remédio no próprio homem, eles procuram o remédio nas questões sociais, nas questões econômicas. Mas nós sabemos que a questão é espiritual. O homem caiu, o homem se rebelou contra o seu Deus, e isso refletiu diretamente no seu relacionamento com Deus. É tanto que após a queda, logo após se deu o primeiro assassinato. Um irmão com inveja do outro, por falta de amor, foi e assassinou o seu próprio irmão. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Que o mundo viva dessa maneira, até nós entendemos, porque é um mundo caído, um mundo sem Deus. Porém, existe uma nova criação, uma criação que nasceu de Cristo, que é a igreja. E essa igreja não pode viver segundo o conceito desse mundo, porque essa criação nasceu do amor de Cristo. Nós lemos aqui que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele mandou seu Filho para morrer na cruz, para resgatar um povo, para que vivesse segundo o seu amor, diferente do conceito do mundo. Então, Paulo, escrevendo a igreja de Corinto sobre os dons, era uma igreja rica em dons, ele começa a falar sobre a importância desse amor. Ele está tratando no capítulo 12 aqui, se você for fazer uma leitura depois em casa sobre esse assunto, ele está falando no capítulo 12 sobre os dons daquela igreja, como Deus abençoou aquela igreja com dons de várias maneiras, mas eles não estavam usando aqueles dons da maneira correta. No capítulo 14 ele também volta a falar em dons, mas no capítulo 13 ele faz um parênteses, ele abre um parênteses e ele vai tratar da questão do amor, porque ele diz: o amor é importante, mais importante do que os dons. Você tem de usar os dons, mas tem de uni-los com amor. Então ele destacou a importância do amor dentro da igreja, destacou a importância do amor no meio do povo de Deus, nessa nova criação. É tanto que, se você for ler o final do versículo 12, veja aí como ele termina. O último versículo do capítulo 12, ele diz: e eu passo a vos mostrá-los ainda um caminho sobremodo excelente. Então era isto que eu gostaria que nós discutíssemos e analisássemos à luz desse texto. A excelência do amor, o caminho excelente do amor. Por que o amor é o caminho excelente? A primeira coisa que nós vamos analisar aqui, que o amor é um caminho excelente, porque ela é a motivação correta. Ela é a única motivação que Deus aceita. E Paulo, para mostrar esse argumento, ele vai usar os 3 primeiros versículos. Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O que é que ele está dizendo aí? Primeiro versículo, ele diz: olha, ainda que eu fale uma língua dos anjos. Os estudiosos aqui analisando esse texto, ele não está afirmando que existe uma língua dos anjos. Ele está dizendo: ainda que eu tenha uma espiritualidade, que eu consiga falar uma língua dos anjos, ou a língua dos homens,
ou tem outra versão que diz todas as línguas dos homens. Possivelmente ele está tratando daquele evento que houve lá em Pentecostes. Ele está tentando dizer, quando você for ler, quando a gente lê aqui os outros versículos, você vai ver que ele está usando uma linguagem meio que exagerada, quando ele vai dizer, ainda que eu tenha uma fé de transportar montanhas, porque ele quer enfatizar uma verdade que é o amor. Então ele diz, ainda que eu fale uma língua angelical, se eu não tiver amor, será como um símbolo que retine, ou como um bronze que soa. O que ele está dizendo? Será como um metal que bate? Será como algo... E o que é que ele está dizendo aí? Um metal que bate, um símbolo que retine. Será como algo que fica batendo sem sentido. Toda essa minha espiritualidade lá, que eu demonstro lá, falando língua, falando essas coisas, é sem sentido. Sem amor, isso não tem sentido. É isso que ele quer destacar aqui. E ele continua, para a gente entender mais o que eu estou tentando dizer. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, está vendo quando ele é exagerado? Ainda que eu tenha fé de transportar montanhas, o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de Deus. Ele está se referindo aí provavelmente ainda que eu seja um profeta que conhece os mistérios de Deus. Está falando dos profetas do Antigo Testamento, mais ou menos como vamos dar um exemplo aqui, como Isaías, que foi levado diante da presença do conselho do próprio Deus, e ele disse, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Então ele diz, ainda que eu fosse um profeta, igual a Isaías, que esteve diante do próprio Deus, e da presença de Deus, mas se eu não tiver amor, nada serei. Primeiro ele diz, é sem sentido. Tudo que é feito sem amor é sem sentido. Agora, nada serei, nada aproveita. Sem amor, isso não tem sentido. Ainda que eu tenha todo conhecimento, sem amor, nada serei. Não tem sentido e nada serei. Você vê que ele está usando argumentos aqui muito parecidos com os crentes. Ainda que eu seja um crente bem espiritual, bem místico, bem pentecostal, não estou falando as coisas. Se eu não tiver amor, de nada vale, não tem proveito nenhum. Mesmo que eu tenha todo conhecimento, mesmo que eu seja um profeta, sem amor, você pode ter um profeta sem amor. Eu me lembro de Jonas. Jonas, quando foi levantado por Deus, ele foi para uma cidade, profetizou ali, fez o que Deus queria depois de muito esforço, mas não tinha misericórdia para aquela cidade. Deus, na verdade, usou, teve proveito para Deus, que os propósitos de Deus não podem ser mudados. Mas Deus depois vai, no capítulo 4, Deus vai tratar com ele, porque ele não entendia, ele não tinha amor, ele não compreendia a misericórdia de Deus. Ele, sem amor, nada serve, nada aproveita. E ele continua no seu argumento. Ele diz, no versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele continua no seu argumento. Se eu for um crente agora muito envolvido com ações sociais, que gosto muito dessas questões, e se for ao ponto de eu entregar todos os meus bens, novamente a forma exagerada, porque a gente sabe que tem crentes que é envolvido com essas coisas, mas ele pode até dividir dos outros, né? Mas o dele é meio difícil. Mas mesmo assim, se existir, ele diz, mas se fizer isso sem amor, o que é que ele diz? Nada disso me aproveitará, porque a motivação que Deus aceita é o amor. E ele disse, mesmo que eu leve meu corpo para ser queimado, se alguém chegar a esse ponto, e o motivo não for amor, é um motivo egoísta para ele mesmo, então Deus não aceita, não tem proveito nenhum. Então para nada serve, não tem sentido e de nada é aproveitado. Tudo que é feito sem amor não tem proveito nenhum. É isso a mensagem que Paulo quer trazer aqui no primeiro parágrafo. É como um exemplo que a gente imagina, pronto, um marido chega
no aniversário de casamento. Aí ele diz: eita, hoje é o dia do aniversário de casamento, estou completando 20 anos de casado. Eita, meu amigo, eu tenho de fazer uma comemoração. Aí faz aquilo por obrigação. Aí ele vai, gasta o tempo dele, investe dinheiro, faz uma comemoração, compra alguma coisa, faz tudo aquela enfeite, aquela comemoração, chama a esposa, mas no fim do dia ele faz: ufa, ainda bem que acabou. Aí a mulher, geralmente a mulher, nesse aspecto, ela é bem esperta, ela percebe: acabou, não serviu de nada, porque a motivação ali não foi o coração grato por aqueles tantos anos de casado, foi a obrigação, e de nada adiantou. E olha que mulher percebe bem as coisas. Os homens é mais difícil, mulher percebe. Essa semana eu estava até me lembrando, a pessoa inventou agora um negócio de avisar as pessoas de neto, né? Por algumas mensagens, né? Aí quando vai avisar, lá em casa foram me avisar, eu ficava procurando compreender, a mulher já estava chorando. A mulher já estava chorando, eu voando ainda na situação. A mulher percebe as coisas rapidamente, o homem é mais lento para entender, ela perde coisas no ar. Mas o que eu quero, voltando aqui para o texto, o que eu quero que vocês entendam: se a mulher desse jeito, imagina Deus que sonda os nossos corações, que conhece todas as coisas. Ele não aceita nada se não for por amor. Então, o amor é o caminho excelente, porque é a única motivação que Deus aceita. Não adianta a gente fazer nada na casa de Deus ou fora da casa de Deus se a nossa motivação não for gratidão pelo que Deus fez conosco e ações de graça a Ele, em amor a esse Deus. A gente está perdendo o nosso tempo. Para nada serve, para dar nada aproveita, não tem sentido nenhum. É isso que Paulo quer nos ensinar, né, nessa primeira parte. A segunda coisa, que o amor, ele é algo excelente, que ele nos mostra. O amor é algo excelente porque é surpreendente. Por que é surpreendente? É o caminho surpreendente. Por que é o caminho surpreendente? Esse mundo, como eu já falei aqui no começo, ele é um mundo caído, um mundo egoísta, um mundo que anda contrário à vontade de Deus. E nós percebemos isso através do que eu já falei, da violência que tanto nos rodeia, da falta de amor, como eu já disse, que eu até tinha me lembrado que a falta de amor a gente vê no cinema, a gente vê nos filmes, mas hoje está ficando tão cruel que a gente está vendo ao vivo. Essa semana a gente viu numa live, o cara foi e matou as pessoas filmando. Aquilo mostra a degradação humana que vem aumentando. Mas se não bastasse isso, o que é que eles fazem? Eles deturpam o conceito de amor. O amor que o mundo prega hoje é um amor diferente do amor bíblico. O amor que o mundo prega hoje é um amor para satisfazer os seus desejos pecaminosos. É um amor contrário em todos os sentidos à palavra de Deus. E a igreja, mais uma vez, muitas vezes tem assumido e tem comprado essa ideia. Por exemplo, quando nós, mais uma vez usando o exemplo do casamento, muitas vezes nós temos, como nós vamos procurar uma pessoa para casar, a gente diz: nós vamos procurar uma pessoa, uma alma gêmea, alguém que seja ideal. A ideia de alma gêmea é aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que vai nos complementar, que vai suprir a nossa necessidade e nos fazer feliz.
é um conceito que você vai ver que é um conceito egoísta, que é um conceito que você vai ver na outra pessoa, que vai lhe fazer feliz, porque ela é uma pessoa perfeita, só que essa pessoa não existe. É um conceito do mundo. Se não der certo, aí você deixa e vai e procura em outra pessoa. Mas o amor de Deus é surpreendente. Por quê? Porque é um amor que desceu do céu. E esse é o amor que Paulo nos ensina aqui, é totalmente contrário. Olha aí no versículo, a partir do versículo 4, como é o conceito do amor. O conceito que o amor prega, é isso que eu quero dizer, é um amor que vem suprir, vem trazer benefício para a gente. É um amor egoísta. Olha o amor que Paulo nos ensina aí a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com as injustiças, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu amigo, não é preciso você ter um conhecimento teológico grande para, quando lê esses versículos aqui, você ligar uma pessoa, a pessoa de Cristo. Se você olhar esses versículos aqui, se você ler esse livro de Coríntios aqui, você vai ver que em quase todos, ou em todos, se você vai ler, o apóstolo, ele menciona Jesus Cristo. Nesse daqui, ele não menciona diretamente, mas quando chega aqui, ele fala indiretamente, quando ele fala essas características. Um amor paciente, um amor que suporta tudo, um amor que abre mão dos seus interesses, um amor paciente, um amor que espera, um amor que jamais acaba. Esse amor é o amor que desceu do céu, é o amor de Deus por nós, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o amor que é surpreendente, porque é um amor que veio do céu, é o amor do Filho de Deus, e é o amor que venceu todos os nossos inimigos na cruz. Esse é o amor que triunfou na cruz, e esse é o amor que nós, como igreja, devemos seguir, devemos colocar na nossa vida, devemos pôr em prática. Esse é o amor que nós devemos ter como padrão, não o amor do mundo. Aí você vai ver o conceito como muda quando você volta para o casamento. O casamento antes era o quê? Eu estou procurando uma pessoa que seja perfeita, minha alma é gêmea. Aí o casamento agora vai ser o quê? Você vai viver lá o quê? O evangelho, o amor paciente, aquele que tudo suporta, aquele que perdoa, aquele que não procura seus próprios interesses. Tudo isso aqui que a gente leu, você vai aplicar o evangelho no seu casamento. A pessoa que Deus colocou na sua vida é aquela pessoa que vai lhe ajudar a viver isso, mesmo com as suas falhas, mesmo com as falhas da sua companheira. É ali, naquele convívio diário, que vocês vão se aperfeiçoando cada dia. Quando essa é a vontade de Deus, o casamento é uma forma de me aperfeiçoar. Não porque eu sou perfeito, não porque minha esposa é perfeita, mas porque ali a gente vai aprendendo a perdoar, a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a ser perdoado. E isso é o evangelho. Porque me diga uma coisa, se a gente não conseguir amar as pessoas que estão mais próximas da gente, a pessoa que a gente levou para o altar, a pessoa que a gente diante de Deus prometeu viver a vida inteira, aquela pessoa que a gente tem filhos, ou provavelmente vai formar uma família com ela, a gente vai amar quem? A gente não vai conseguir amar ninguém. Então esse é o amor, esse é o caminho surpreendente, é o caminho do amor surpreendente, o amor que desceu do céu,
o de Cristo Jesus. E esse é o que nós devemos viver, esse é o que nós devemos aplicar dentro da igreja, esse é o que faz sentido, esse é o que nós devemos viver. Agora, qual é a diferença? Qual é a dificuldade? Porque ele é contrário à nossa natureza. Nós só vamos entender ele, nós só vamos viver ele quando nós cada vez mais nos envolvemos com Cristo Jesus. Quando nós cada vez mais nos morremos para nós mesmos, como diz Paulo, e crescemos em Cristo. A criança, como Luan está ali, como é que ela vai viver isso? Esse amor. O mundo faz o quê? Vamos dizer, a criança está jogando praticando um esporte lá, e tem um menino que toda vez que ganha vai lá e fica tirando onda com a gente, com o menino. Mas tem um dia, pela misericórdia de Deus, que aí o outro vai e consegue ganhar dele. Aí o que é que ele faz? Que ele espera, eita, hoje é o dia dele, hoje ele vai descontar tudo que eu fiz com ele. Mas aquele que está crescendo nesse amor de Cristo, ele não vai agir da mesma forma do mundo. Ele vai lá e vai agir diferente. Vai chegar comigo e dizer, ó, é assim mesmo. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. E vai consolar o amigo, em vez de fazer o que ele faz. Tirar a onda e ficar fazendo bullying dele. Esse é o amor que requer de nós, que é o amor surpreendente. Mas, prosseguindo o texto aqui, então o amor, ele é a única motivação que Deus aceita. Ele é um caminho surpreendente, porque o caminho é o amor que veio do céu, através de Cristo Jesus, e venceu na cruz, mas ele também é o caminho de maturidade. Por que o caminho de maturidade? Quando você vê o versículo, a partir do versículo 8 aí, ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor deste é o maior. O que é que ele mostra aí? Ele diz que o amor é o fruto do Espírito e é algo eterno. Essas outras coisas nós precisamos e nós usamos aqui como aperfeiçoamento para esse amor, mas essas outras coisas todinha irão passar e o amor fica, nós vamos usar por toda eternidade. Ele diz: o problema é que nós vivemos nessa jornada ainda, mas de uma forma ainda imperfeita. Cristo, que é o perfeito, ainda vai voltar. Ele vai vir. Aí quando ele vir, aí sim nós vamos ver o que é perfeito. Nós vamos ser transformados igual ele é. Nós vamos conhecer a perfeição. Hoje nós vemos só de maneira quase que obscura, mas nós estamos, enquanto ele não vem, nós estamos caminhando e nós precisamos crescer nessa caminhada. Nós precisamos crescer nesse amor. Nós precisamos evoluir nessa caminhada, porque nós antigamente, sabe o que ele diz? Ele vai usar os argumentos aqui, ele vai dizer aqui, porque antes nós éramos como criança, mais uma vez ele usa como criança. Como era criança? Como é uma criança? Se você tem criança em casa, você sabe. A criança, ela é egoísta. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Basta você tirar a atenção dela, que ela já fica toda sentida, querendo chamar a atenção, querendo fazer qualquer coisa ali para que as atenções voltem para ela. Quando ela cresce um pouquinho, aí ela já entra para a escola
ela já vai começando a conviver com pessoas, com outros, dividir, às vezes sofre um pouquinho para aprender isso, mas vai. Quando fica adulto, aí já vem, se esse for o crescimento normal, ela já vai compartilhar a vida adulta com outra pessoa, e aí ela já vai dividir, amar outra pessoa. Então isso faz parte da nossa, ele usa o crescimento natural para mostrar que assim deve ser o nosso crescimento também espiritual. Ele disse, o problema também é que nós vemos como espelho. O espelho ainda, aí você diz, não, mas eu como espelho, eu vejo muito bem como espelho, mas o espelho que tinha aqui não era o espelho de hoje. Se você tem uma panela de inox, olhe nele como é. O espelho é mais ou menos aquilo. Era algo que você via meio que ofuscado. Era mais ou menos o tipo de espelho de 2000 anos atrás que eles usavam. Por isso que ele diz, nós vemos ainda por espelho, meio que obscuro. Mas quando o que é perfeito vier, aí sim nós vamos ver face a face. Aí nós vamos ser perfeito igual a ele. Mas enquanto isso nós estamos na caminhada, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos crescendo de fé em fé. Esse é o argumento de Cristo. Mas o que ele quer nos mostrar aqui, que nós devemos aprender aqui, é que o amor é o caminho excelente, porque ele mostra a maturidade cristã. A maturidade cristã, ela não deve ser medida por nosso conhecimento teológico, mas ela deve ser medida por nossa capacidade de amar um ao outro. Não adianta. Isso deve refletir, quando você tem um conhecimento teológico, isso deve levar a uma vida de piedade. Esse é o sentido. Porém, nem sempre acontece. Mas a sua vida, a sua maturidade cristã, ela deve ser medida, e é medida por Deus, pela capacidade que você tem de amar o seu próximo. Não adianta nada. É tanto que eu vou dar um exemplo aqui de como Cristo mostrou isso na parábola do bom samaritano. Como foi que ele mostrou isso? Ele disse que vinha, imagine a cena, você está assim na cena, você está olhando, você é um espectador daquela cena, você é um espectador. Aí tem uma pessoa que foi assaltado e está ali moribundo, deitado, sofrendo. Aí vem um sacerdote, um homem que, pelo cargo dele, ele deve ter um conhecimento teológico. Passa do lado e faz a mesma coisa que o sacerdote fez. Vai embora e deixa. Aí vem um que ele diz até que é um samaritano, que era uma pessoa até desprezada, mas de uma piedade do jeito que Deus requer, do jeito que Cristo requer. Ele vai, passa, quando ele vê aquela situação, ele deixa seus interesses de lado, vai àquele encontro daquele homem, socorre ele, coloca em cima do seu transporte lá, leva para uma hospedaria, cuida e diz, olha, cuide desse homem e o gasto que você tiver, coloque aí, quando eu voltar, eu pago. Esse sim tinha um amor
que Deus aprova. Esse sim era uma pessoa que entendia o amor de Deus. Esse sim era uma pessoa que tinha que entendido o amor de Deus. Então eu quero dizer a vocês que esse texto Paulo está usando aqui para dizer o seguinte, que se você tem dons, se você tem uma espiritualidade, se você vem à casa de Deus regularmente, mas se você não tem amor, no máximo você é um religioso. O que vai demonstrar que você realmente é um crente em Cristo Jesus, que você compreendeu aquilo que Cristo fez por você, que você é um crente maduro, é sua capacidade de amar o seu semelhante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Isso é que define o homem, a maturidade cristã. Isso era que Paulo queria mostrar. Por isso que ele diz que mostra a excelência do amor no capítulo 13. Meus irmãos, eu gostaria de fazer duas breves aplicações aqui para a gente. Primeiro, nós estamos aqui começando um trabalho, começando uma comunidade evangélica, uma igreja, uma congregação. E essa congregação, ela é importante que ela tenha uma doutrina firme, que ela tenha uma visão teológica correta, mas acima de tudo, ela deve ter um amor pelos outros. Que tudo isso reflita num cuidado, numa assistência, que as igrejas hoje têm perdido muito. Eu não sei porque se as igrejas têm crescido demais. Eu não sei se é porque as igrejas têm ficado assimilado o conceito do mundo muito informal, os relacionamentos muito informal, mas as igrejas têm perdido isso. E se a igreja não tem amor, se a igreja não tem cuidado, se a igreja não se preocupa com os outros, isso não é igreja. A igreja de Cristo, ela tem de ter esse padrão, ela tem de ter esse conceito. Ela só entende, demonstra que ela entende quem é Cristo. Ela demonstra que ela entende o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo, aquele que desceu do céu, aquele que se compadeceu, aquele que teve compaixão de um povo que estava caminhando para o inferno, aquele que teve compaixão de um povo que caminhava desgarrado e abriu mão da sua glória temporariamente para vir a esse mundo, para morrer na cruz, para pagar um preço de cruz, um preço de uma morte maldita, para nos dar vida. Aquele que compreende esse amor, ele tem de amar seu próximo. Nós lemos aqui na liturgia que diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo, ele é mentiroso. Então a igreja, ela tem de amar. A igreja verdadeira, ela tem de demonstrar o seu amor pelo seu próximo, como também tem de demonstrar amor por aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não compreenderam essa mensagem, aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós temos que ter compaixão. O nosso Cristo, ele tinha compaixão pelas pessoas. O nosso Cristo, ele se compadecia. E também para aquelas pessoas que ainda não entenderam essa verdade. Você só vai viver esse amor. Esse é o amor que nós aprendemos aqui, que ele desceu do céu. Ele é o fruto do Espírito. Você que não conhece Cristo, você que ainda não entendeu essa mensagem, você jamais vai poder viver esse amor. Você no máximo vai fazer boas obras, mas voltada para você mesmo. Isso vai ser
sem sentido, isso vai ser sem proveito, isso não vai ter serventia nenhuma, porque você só consegue fazer algo que agrada a Deus verdadeiramente quando você entende a pessoa e a obra de Cristo, quando você se rende a Ele, quando você entende que você, por sua força, você não consegue nada, que você está perdido, e você se rende a esse Cristo, e você nasce de novo, se arrependendo das suas obras e se voltando totalmente para Ele. Esse é o único jeito de você deixar de fazer o amor e viver o amor segundo o mundo, para viver esse amor que Paulo nos ensina aqui. Aquela mulher que nós falamos no começo, ela falava até de forma um pouco triste sobre a questão da humanidade. Por quê? Porque ela só conhecia a história segundo os homens. E a história segundo os homens é uma história triste, é uma história que termina em desespero, termina em morte, e em morte eterna. É uma história, se aqui tem violência, se aqui tem desespero, se aqui não tem amor, só tem egoísmo, depois fica pior. Mas existe uma história, e essa é a história que vem de Deus, essa é a história que é revelada na sua palavra, que é a história da redenção, é a história de um Deus que invadiu o nosso tempo e mudou a nossa história com a sua própria vida. Essa é a história que venceu todos os inimigos. Essa é a história que vence. E essa é a nossa história. Por isso nós devemos viver esse amor. E eu convido vocês agora para, junto com a congregação, cantar.